anulou tua culpa. Teus inimigos já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Cante alegremente, filha de Sião, ele mudará tua sorte. Comprado de vitória, salto de alegria, cante do Senhor. Cante alegremente, canta alegremente, filha de Sião, ele mudará tua sorte. Comprado de vitória, salto de alegria, cante do Senhor. Alegra teu coração, contigo está o teu Deus, e com amor renovará as tuas forças. Ele anulou tua culpa, teus inimigos já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Cante alegremente, filha de Sião, ele mudará tua sorte. Comprado de vitória, saltos de alegria, cante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, ele mudará tua sorte. Comprado de vitória, saltos de alegria, cante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Comprado de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Comprado de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Vocês estão entendendo o que vocês estão falando? Cante alegremente, dance na presença do Senhor. Vamos fazer direito agora, vamos lá. Cante alegremente, ele mudará tua sorte. Comprado de vitória, saltos de alegria, Cante do Senhor, cante alegre. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Comprado de vitória, salto de alegria, diante do Senhor. Celebre, 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 aleluia. Celebre, celebre, celebre. Aleluia! Vamos dançar na presença de Deus? A alegria do Senhor é verdadeira, a vida inteira vou celebrar. Quando meu corpo está cansado e diz que não, digo pro meu coração: vai quebrar. A alegria do Senhor é verdadeira, a vida inteira eu vou celebrar. Quando meu corpo está cansado e diz que não, digo pro meu coração: vai quebrar. Não há batalhas nem limites pra parar a adoração. Somente a glória de Deus é que alegra o coração. Não há batalha
alegria do Senhor é verdadeira. A vida inteira vou celebrar. Quando meu corpo está cansado e diz que não, digo pro meu coração, vai! A alegria do Senhor é verdadeira. A vida inteira eu vou celebrar. Quando meu corpo está cansado e diz que não, digo pro meu coração, vai ter que dar. O mundo tenta impedir, me sacudir, desanimar. O que Deus faz, ninguém desfaz. Eu quero é mais, é adorar. O mundo tenta impedir, desanimar. O que Deus faz, ninguém desfaz. Eu quero é mais, é adorar. A alegria do Senhor é verdadeira. A vida inteira vou celebrar. Quando meu corpo está cansado e diz que não, digo pro meu coração, vai! A alegria do Senhor é verdadeira. A vida inteira eu vou celebrar. Quando meu corpo está cansado e diz que não, digo pro meu coração, vai! Não há batalhas nem limites pra parar a adoração. Somente a glória de Deus é que alegra o coração. Não há batalhas nem limites pra parar a adoração. Somente a glória de Deus é que alegra o coração. A alegria do Senhor é verdadeira. A vida inteira vou celebrar. Quando meu corpo está cansado e diz que não, digo pro meu coração, tem que dar. A alegria do Senhor é verdadeira. A vida inteira eu vou celebrar. Quando meu corpo está cansado e diz que não, digo pro meu coração, vai ter que dar. O mundo tenta impedir, me sacudir, desanimar. O que Deus faz, ninguém desfaz. Eu quero é mais, é adorar. O mundo tenta impedir, me sacudir, desanimar. O que Deus faz, ninguém desfaz. Eu quero é mais, é adorar. A alegria do Senhor é verdadeira. A vida inteira vou celebrar. Quando meu corpo está cansado e diz que não, digo pro meu coração, tem que dar. A alegria do Senhor é verdadeira. A vida inteira eu vou celebrar. Quando meu corpo está cansado e diz que não, digo pro meu coração, vai ter que dar. Aleluia! Dá uma salva de palmas para o Senhor. Vamos lá, mais uma vez, uma salva de palmas bonita que é para o Senhor Jesus. Aleluia! Já estão cansados já? Ainda não? É longe. Vai ter que dar, né? Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Ao grande galardão eu sei, ao grande galardão
vou avançando. Nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando, de fé em fé, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando. Declara pra quem tá do teu lado e diga: nada vai te parar. Vamos lá. Nada vai te parar, nada vai te parar. Vai avançando, vai avançando. Nada vai te parar, nada vai te parar, nada vai te parar. Vai avançando, vai avançando. Nada vai te parar, nada vai te parar. Vai avançando, vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Nada vai te parar, nada vai te parar, Nada vai te parar. vai avançando. Nada vai te parar, nada vai te parar. Vai avançando de fé em fé, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia! Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu
a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força
e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus, por tudo que tu és. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Boa noite. O Senhor é bom. Meu Deus. Perdi aqui. Espera aí. Amém? Glória a Deus. Eita Deus. Nós temos vivido esses dias, né, esse tempo, e eu sei que não é de hoje. Há uma unção nessa igreja. Há uma unção no meio desse povo. E eu sei que o Senhor tem mais para nós. Amém? Deus nos mostra pelo seu Filho, pela a vida de Cristo, porque Ele é o nosso exemplo maior. Desde o projeto até o seu nascimento, toda a sua vida na terra, é uma aula. Não sei se você já percebeu. Porque tudo que Jesus fez foi com propósito. Ele não fez nada à toa ou aleatório. Ele não fez nada, ele não viveu por viver. Ele não andou por andar. Ele não veio por vir. Não, eu vou lá testar como é ser homem. Não. Havia e há um propósito em cada passo que Jesus deu nessa terra. Amém? Ele nos ensinou quando nasceu, da forma que nasceu, perseguido como foi, porque havia um propósito. Ele nos ensinou quando na sua infância ele conversava com os caras mais profundos que poderiam existir naquela época a respeito da palavra de Deus. E eles se admiravam e olhavam, rapaz, esse menino, quem é o pai desse menino? Quem são os pais dele? Quem ensinou isso a ele, esse garotinho? Jesus nos ensinou quando foi tentado. Logo após ser batizado nas águas, teve a visão, a voz do céu que bradava, esse é o meu filho amado. A Bíblia diz que o Espírito, não foi o diabo, foi o Espírito que o conduziu para o deserto. Amém? E em cada passo de Jesus nós aprendemos. Jesus foi tentado e venceu a tentação, e ele viveu nessa terra com um propósito. Amém? E nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes, queridos. Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida.
Eu vivo a minha vida aleatório ou da forma que eu quiser. Se eu decidir viver uma vida normal, comum, eu vivo uma vida normal e comum, porque Deus não força ninguém a nada, mas hoje eu tenho algo para te falar. Você nasceu com um propósito. Eu nasci com um propósito. Se você for fiel e olhar para a sua história, cada passo que você deu, até hoje, teve um objetivo. Algo aconteceu por causa de algo que você fez. É um reflexo, é uma reação a algo que você fez. Sim ou não? Tudo tem um propósito, um objetivo, tem uma finalidade. Coisas que você passou, coisas que eu passei, tentações, coisas que eu precisei vencer me deram vitórias. E coisas que eu precisava ter vencido e não venci, vieram fracassos, vieram derrotas, mas até com isso nós aprendemos. Amém? Glória a Deus, nós temos um propósito. Você nasceu com um propósito. Eu nasci com um propósito. Jesus morreu com um propósito, um objetivo. Ele não morreu à toa. Amém? Nós também nascemos com um propósito. Nós temos um propósito. Propósito esse, né? Que muitas vezes parece inalcançável. Muitas vezes parece inatingível. O propósito sempre, eu preciso colocar também, amém? Coloque no seu coração e eu no meu, que o propósito sempre é maior do que você. Sempre é maior do que a sua força. Sempre. Porque eu vou falando de mim. Quando eu ouvi a voz do Senhor, há muitos anos, eu sempre, e acho que ainda hoje, né? Mas eu preciso me converter, cada dia mais acreditar mais. Eu sempre achei algo impossível, e aquilo me fez fugir, muitas vezes, porque o Senhor falava coisas, e eu dizia, não, é impossível. Isso não tem como. Eu ficava orando e dizendo, Senhor, mas como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Como que eu vou fazer cruzadas, curar pessoas? Como que eu vou alcançar as nações? Como? E aquilo sempre me fazia recuar e retroceder e ficava ali meio... E quando eu começava a buscar o Senhor, que vinha isso de novo, as visões, revelações, e eu recuava mais uma vez, e preferia parar do que continuar avançando. Mas uma coisa eu aprendi esses anos que eu estou aqui, que o propósito ele sempre vai ser maior do que você. Na sua força você jamais atingiria. Na sua força você jamais alcançaria. O Senhor disse, os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Então, eu fugia. Para vocês terem noção, quando eu tinha, acho que uns 13 para 14 anos, isso ali para mim era muito... Eu via, né? Eu via muitas coisas. Eu aprendi, deixa eu ver como é que eu explico isso aqui. Consagração. Sempre esteve no meu coração que para eu realizar algo para o Senhor, eu preciso crer. Como o pastor sempre fala, só precisa crer para fazer a obra de Deus. Só precisa crer. E tem algo que está na sua mão fazer, que é estar consagrado ao Senhor. Então, desde cedo, eu sempre fiz propósitos de jejum e oração. Sempre. Eu acho que é impossível você fazer a obra de Deus sem essas coisas. Sem jejum, sem oração, sem a leitura da palavra. É impossível. E isso é o beabá. Mas
Não é nada mais que isso que Deus quer. É impossível realizar a obra de Deus. Não. É possível, precisa crer e estar consagrado ao Senhor. Por exemplo, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, era com Ananias, Atos capítulo 16, eles vão descendo e eles colocaram no coração de descer para uma cidade e evangelizar. Olha que coisa boa, coisa maravilhosa. Mas quando eles foram descendo, o Espírito Santo, não. Eles vão mais adiante, eles querem descer para outra cidade, e o Espírito Santo, não. Eles estavam indo evangelizar, indo pregar a palavra, isso é uma coisa boa, mas eles estavam consagrados à visão que o Pai ia colocar em seu coração. Quando eles chegarem em um determinado lugar, se eu não me engano, é onde ele diz, passa a Macedônia. É nesse contexto que ele fala isso, e o Espírito Santo diz, pode descer, é agora. Importância de você estar consagrado ao Senhor, linkado com Deus, porque aí você pode fazer algo na força do seu braço, que é lindo e é maravilhoso aos olhos dos homens, mas Deus quer que você faça outra coisa. Pregue a palavra em outro lugar, talvez. Outro exemplo, Jesus. Jesus estava na cruz e ele tinha poder para descer de lá quando quisesse. Quando Pedro cortou a orelha do soldado, ele disse, calma, Pedro, se eu quisesse, eu chamava miríades de anjos e isso aqui não estaria acontecendo. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Por quê? Porque ele estava consagrado. Consagrado. Você percebe nas Escrituras que Jesus descia, subia para orar e descia para pregar. E descansava no barco. Ele subia o monte para orar e descia para pregar. O cabo era invocado, era o tempo todo assim. Se você ler a Bíblia e ver, Jesus subia no monte para orar, descia para pregar e curar. Subia para se encher, descia para se esvaziar. E ele descansava trabalhando. Vamos atravessar aqui o mar. Pronto, vocês vão aí que eu vou dormindo aqui. Amém? Então, queridos, desde muito jovem, eu sempre que eu ia fazer algo para o Senhor, eu tirava tempo de jejum, de oração. E o Senhor me mostrava coisas que eu sempre achei impossível. Por exemplo, que eu estava citando e mudei aqui um pouco de assunto, foi quando Ele me mostrou, eu estava numa montanha, no meio do mato, e eu ia subindo, e eu chegava e tinha uma igreja. Só não tinha ninguém, mas tinha uma igreja lá. Isso era muito escuro, né? Eu não via ninguém exatamente, estava muito escuro. Quando de repente começa a vir algumas pessoas e eles diziam assim, o pastor chegou, vamos evangelizar. E quando eu virava, que eu olhava para baixo da montanha, tinha uma grande cidade, e nós descíamos para essa grande cidade e uma multidão de pessoas, né? E aquilo eu ficava, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Como que eu vou pastorear uma igreja? Como que eu vou pastorear um povo? E eu sempre recuava, porque eu não entendia algumas coisas da palavra que eu quero falar hoje, porque o que nós temos para realizar não é na força do nosso braço, não é na minha inteligência, não é no meu raciocínio, não é no meu poder, é no poder de Deus, amém? É Ele quem nos guia, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos enche de Sua palavra e nos capacita. E nos capacita para pregar, para anunciar, para falar. Amém? Glória a Deus. E muitas vezes, né, uma das coisas que mais pega, que eu percebo que mais pega, é que nós não sabemos qual é o nosso propósito, não é verdade? Você tem um propósito, mas qual é esse propósito? Deus te chamou para fazer algo, mas qual é? E uma coisa eu tenho certeza, que cada um aqui tem um propósito. Cada um nasceu com um propósito, mas qual é esse propósito? Quando nós não sabemos qual é o nosso propósito, nós trabalhamos para o Senhor, seja numa célula, seja falando de Jesus para alguém, seja varrendo a igreja, limpando a igreja. Você faz algo para o Senhor e paulatinamente, gradativamente, o Senhor vai manifestando o seu poder.
o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, ele nos deu algumas dicas sobre o nosso propósito. E um dos nossos propósitos, nós nascemos com um propósito, é de frutificar. Nós temos esse propósito e Deus, ele tem essa expectativa em nós. Não somente nos capacitar. Jesus morreu com um propósito, ele nos autorizou a ir, todos quantos receberam a sua palavra, receberam o Espírito, Jesus te capacitou. Mas tem um propósito, e um desses propósitos é frutificar. Frutificar. Jesus contou uma parábola da figueira. Jesus contou a parábola da figueira no meio de uma vinha, ou seja, uma árvore que produzia figos, estava no meio de uma vinha que produz uvas. Amém? Glória a Deus. E o dono daquela vinha veio e queria arrancar de imediato a figueira. Ele disse, não, essa figueira está errado aqui, ela não é local para ela. E ele ia cortar. O agricultor intercedeu imediatamente e disse, não, deixa eu trabalhar, deixa eu cultivá-la, deixa eu adubar essa terra para que ela dê fruto. Aí o senhor vem na outra época. Se o senhor vier e não estiver dando fruto, aí sim corta. Ou seja, há uma expectativa no dono dessa vinha, que nós somos trabalhadores, de encontrar frutos em nós. Há uma expectativa, ele vem colher o fruto do nosso trabalho. Amém? Jesus, no capítulo 15 de João, ele disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. E ele diz, toda árvore, todo ramo que estando em mim não der frutos, é cortado e jogado fora. Ou seja, ele procura frutos. Ou seja, meu irmão, um dos propósitos, o propósito para o qual você foi chamado, você nasceu, uma dica para começar a trabalhar, porque existe propósitos específicos, mas existe o propósito geral para a igreja, para todos da igreja. E um deles é frutifique. 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 Não seja inútil. No mesmo capítulo 15 de João, Jesus disse, não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então existe uma expectativa em Deus de que nós frutifiquemos. Existe uma expectativa em Deus de que eu dê fruto. Existe uma expectativa em Deus que eu prospere no seu reino, que eu dê fruto a 30, 60 e principalmente a 100 por um. E Ele te capacitou para isso. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que o Senhor, nós somos sacerdócio real para Ele, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. À toa? Não. Para anunciar as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, há um propósito que nós frutifiquemos. E eu percebo, queridos, que sempre que nós falamos, por isso que eu travo às vezes assim, é comum, né? Acho que o eu antigo, né? Eu antigamente. É comum ficar olhando assim, rapaz, um elemento desse, né? Não faz nada. E fica aí pregando, dizendo que os outros têm que frutificar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Eu peso cada palavra lá no meu quarto. Porque, para mim, essa mensagem é como uma espada que entra dentro de mim.
E isso é bom. Isso é bom. O pastor contou aqui um pouco da história da igreja, eu me lembrei de muitas coisas, né? Eu comecei lá também, na missão. Eu me lembro, olha para você ver, eu era um meninozinho assim. Mas eu lembro claramente, na casa da frente, na escola dominical, era a pastora Zilminha, que dava aula para nós na época, e ela perguntou quem queria aceitar Jesus. Talvez se fosse uma coisa boba, tantas coisas a gente faz besteira quando é criança, não lembra, mas disso especificamente eu lembro, que eu levantei minha mão no meu lugar. E passou um tempo, né, a minha mãe parou de ir para a igreja, meu pai adoeceu e precisava de cuidados 24 horas praticamente. Praticamente não, era 24 horas mesmo. E nós não dávamos conta, né, éramos crianças. Talvez fosse das crianças do tempo do pastor dava conta, né, mas porque se não desse apanhar, que nem prestar. Pois é. Mas nós não dávamos conta. E aí minha mãe parou de ir para a igreja, eu aproveitei o embalo, também parei de ir. E aí com uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a ir de novo ali. Eu era crente de carnaval em carnaval, só para ir para os retiros, né? Todo carnaval eu estava lá firme e forte na igreja, ô glória. Depois que acabava o retiro de carnaval, eu sumia. Mas teve uma vez que Lorinaldo, né? Ele disse, leia um versículo por dia. E eu fiquei assim, né? Um versículo por dia. Eu fui para casa. E aí eu resolvi pegar para ler um versículo por dia. E um versículo é tão pequeno, né? Que aí eu dei por conta, eu estava lendo um capítulo, 2, 3, eu percebi a partir dali coisas mudarem na minha vida. Coisas mudarem na minha vida. E daquele instante, não fiquei indo para a igreja, fiquei lendo a Bíblia em casa. Lendo a Bíblia em casa, orando e tal, até que um dia alguém me disse que eu tinha que aceitar Jesus. E eu não tinha percebido isso, até porque eu sempre fui para a igreja, né? Aí, como eu já vinha lendo a Bíblia, eu dobrei meu joelho, então pronto, eu aceito agora, meu. Tem que aceitar, então eu aceito. E aceitei Jesus, acho que foi no dia 2 de fevereiro de 2003. E ali para frente eu comecei a procurar uma igreja que falasse que ia ter batismo, eu queria me batizar. E eu comecei a andar em algumas igrejas. Eu comecei a andar em algumas igrejas e quando eu cheguei numa igreja específica ali, o rapaz perguntou logo se eu não era batizado, se eu já era batizado. Eu disse, não, mas estou doido para me batizar. Aí eu marcou para o dia 25 de dezembro de 2003, no mesmo ano. Foi 25 ou foi 24, foi no Natal. E ali eu me batizei nas águas. E outro culto marcante foi um culto de missões. A gente jovem não tem muito dinheiro. Não tem dinheiro quase nada, né? Na realidade. E aquele missionário pediu uma oferta e eu só tinha R$2 na carteira. E ali eu disse, mas eu vou ofertar na vida desse missionário. E ali eu ofertei na vida daquele cara e fiquei ligado, sabe? Até hoje eu conheço ele, Daniel Gadelha. E ali eu fiquei ligado na vida dele. Ligado assim, observando para onde ele ia, né? Observando para onde ele ia. E aí a pressão no lar, você tem que estudar, você tem não sei o quê, você tem isso, você tem aquilo. E a única coisa que eu dizia era, mãe, eu quero ser um pregador do Evangelho. Eu quero morrer pregando a palavra. Eu com 12, 13 para 14 anos, eu disse, eu quero morrer pregando essa palavra. Eu quero morrer pregando o Evangelho, irmão. Eu me lembro a primeira vez que eu fui dar uma saudação. Eu peguei, li o texto Mateus 24 e saí correndo. Soltei o microfone e fui embora. E eu era pregador. E aí,
nós precisamos crer que nós temos um propósito, nós somos chamados com um objetivo. Tem uma missão para você realizar, tem algo para você cumprir. Amém? Esses dias eu trabalhando em cima dessa moto, e aí a gente passa muito susto, né? Muito susto, trabalhando de moto o tempo todo. E uma vez aí eu passei assim mesmo, para um aperto mesmo, um irresponsável lá em alta velocidade, cruzou a moto assim, ó, cruzou numa picape, né? Meu Deus. Cruzou assim que, mesmo na pontinha do pneu da moto. E ali eu gelei, fechei os olhos e comecei a chorar, porque foi muito perto que ele passou. E eu digo, meu Deus do céu, se eu morrer aqui, qual é a graça que tem? Se eu morrer trabalhando aqui, meu irmão, o que foi que eu fiz? Se eu morrer aqui, o que foi que eu fiz para Deus? O que foi que eu fiz para o Senhor? O que foi que eu fiz da minha vida se eu morrer trabalhando? E aquilo ali, meu irmão, mexeu comigo e eu fiquei, meu Deus do céu. Se eu morrer em cima dessa moto, pense numa morte triste, meu amigo. Trabalhando para os outros. Amém? Glória a Deus. Nós temos um propósito, irmão. Tem aqui. Oh, glória. Obrigado. Eu estou aqui. Para que serve? Para o nariz ou para os olhos? Tu corta aí, vai. Glória a Deus. Então Jesus, ele viveu com um propósito, amém? Ele dizia, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai, aquilo que me sustenta, aquilo que me alimenta, aquilo que me coloca de pé, é fazer a vontade do Pai. Amém? Você se acorda, a primeira coisa que você faz é beber água e tomar um café. Comida, bebida. Né? Jesus, a vontade do Pai era essa. Ele já se acordava ligado, eu vou fazer a vontade do Pai. Meio-dia, na hora do almoço, eu vou fazer a vontade do Pai. É a minha comida e a minha bebida, é o meu combustível. É fazer a vontade do Pai. Então, queridos, olha, você tem um propósito, eu tenho um propósito. Deus, olha só, Deus, ele não é, pode ser que tenha gente que acha, né? Mas Deus não é irresponsável. Deus não é irresponsável. Jesus morreu não somente para que eu fosse salvo. Não foi só para isso. Ele morreu para que eu fosse salvo, mas para que eu continuasse aquilo que ele começou. Deus não é irresponsável. Acho que nenhum aqui, ou sei lá, vai que tem, né? Pediria para uma criança de 5 anos carregar um saco de cimento nas costas? Alguém aqui pediria? Levanta a mão. Não, por quê? Porque ele não dá conta. Se você pedir algo para alguém que ele não tem condição de fazer, e você não der as ferramentas, ele não vai fazer. É irresponsável você pedir para alguém que não tem nenhum curso técnico em elétrica, nem as ferramentas, uma luva, subir num poste desse para ajeitar. Não faz lá uma gambiarra. É irresponsável. Deus não trabalha com gambiarra. Amém? Deus não trabalha com gambiarra, irmão. E o que foi que Jesus fez? Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu o seu Espírito. Por quê? Porque ele não é irresponsável. Jesus nos deu o Espírito Santo para que nós fôssemos capazes de cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa missão. João, capítulo 14. Está errado. Espera aí, eu acho que eu errei aqui. Não é no 14, não.
Na Bíblia diz: e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Acho que 26. É no capítulo 14. Você lê ele todinho, você vai achar. Em João 16, 7, a Bíblia diz assim: ó, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros, mas quando eu for, eu o enviarei. Amém? O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Amém? Glória a Deus. Ele prometeu nos capacitar e Ele cumpriu. Ele cumpriu. Jesus está falando com quem aqui? Com os discípulos. Jesus está falando com os discípulos e disse: olha, eu vou enviar. Eu preciso ir. E Ele não diz: ei, convém a mim que eu vá. Não, Ele diz: convém a vós. É melhor, é para você, não é para mim não. É melhor para você que eu vá. Porque quando eu for, eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar o Espírito. E Ele vos guiará a toda a verdade. Amém? Glória a Deus. Quantos creem que tem o Espírito Santo? Crê mesmo. Será que eu creio mesmo que tem o Espírito Santo? Porque em Atos, no capítulo 1 e versículo 8, Jesus, depois de ressuscitado já, tudo feito, está consumado, Ele diz: olha, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E mais uma vez eu te pergunto: você crê? Eu creio, será? Que recebi o Espírito? Eu creio que estou cheio do Espírito Santo? Eu creio de fato nas Escrituras que dizem que eu recebi o Espírito Santo quando criei, porque é isso que ela fala. Recebestes o Espírito Santo quando creste. Você crê que recebeu o Espírito? Pois comece a agir em conformidade com aquele que é cheio do Espírito. Porque aquele que é cheio do Espírito, ele testemunha de Jesus. Na sua vizinhança, na sua rua, na sua casa, no trabalho, aonde você estiver, você é testemunha de Jesus. Você é um representante do corpo de Cristo. Você pertence a um corpo, você faz parte de uma igreja. E Ele nos deu, Ele te deu, Ele me deu essa missão e Ele me capacitou com o seu Espírito. Então eu não posso, eu não devo, poder eu posso, eu não devo recuar, eu não devo retroceder, eu preciso avançar, queridos. Olha só, há uma palavra destinada para essa igreja em específico, que nós já ouvimos durante muitos anos, que nós seríamos suprimento, que nós deveríamos tocar essa cidade para começar, mas as nações é o limite. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: a palavra vem, e se eu não me posicionar, ela vai embora. A unção de Deus vem com um propósito, mas se eu não me posicionar, ela vai embora. Então eu creio que chegou um tempo, estava conversando com um pastor, de a gente se consagrar, e com a permissão do pastor, principalmente os líderes. Outra vez eu falei aqui, Acabe não, né? Mas assim, oração de 10 minutos, irmão. Você que já é líder, que é experiente, é inadmissível vocês, orarem 10 minutos por dia. Ler um capítulozinho da Bíblia uma vez na semana. É inadmissível. Se nós queremos fazer coisas grandes, o nível de consagração tem que ser maior. Tem que se aprofundar mais.
Tem que começar a treinar a jejuar 24 horas, e emendar para 48 horas, e emendar para 3 dias, não sei. Assim o Espírito de Deus vai te impulsionar a fazer. Eita Deus. Cada palavra que você fala gera um comprometimento da sua parte. É comprometedor, meu irmão. Porque você precisa viver aquilo que você fala. Meu Deus. Glória a Jesus. Queremos ganhar almas? Queremos. Ganhar almas é bom. Quem ganha alma, sábio é. Mas, para ganharmos almas, precisamos, no mínimo, falar. No mínimo, pregar. No mínimo, dizer que Jesus morreu e ressuscitou porque Ele ama você. No mínimo, chegue para alguém e diga isso. Jesus te ama. Ah, essa pregação não faz mais efeito. Faz. Faz. Meu irmão, faz. Se você estiver cheio da unção de Deus, se você tocar na pessoa, já faz uma diferença. Eu estava no trabalho, eu entrei lá, na portaria do prédio, para fazer o atendimento, e o porteiro estava sem óculos, não conseguia ler. E eu fui entrando, né? E eu pensava que ele era tipo assim, analfabeto, não sabia ler nem escrever. Porque ele estava perdido e tal, e eu perguntei, né? O senhor não sabe não ler, escrever e tal. E ele disse, não, é porque eu não enxergo, porque eu tenho diabetes. E a minha diabetes é muito alta, e o óculos não serve e tal. Ele deu a explicação dele lá. Aí eu perguntei a ele se ele acreditava no poder de Deus. Eu digo, meu irmão, lógico que no começo, né, você fica meio assim, meio lá, meio cá, o pé atrás, com medo de falar e ser rejeitado, mas isso aí é besteira, viu? Ser rejeitado é normal. Aprendi com o pastor. E é bom você saber disso, porque é só o que a gente leva. E eu orei por ele. Eu digo, você crê no poder do Evangelho? Ele disse, eu creio. Pois então receba cura, deixa eu orar aqui. Orei por ele, passou-se os dias, eu voltei lá, deu defeito lá no elevador, alguma coisa, aí voltei lá de novo. Quando eu cheguei lá, ele estava, não falou nada, né? Ele ficou olhando para mim assim, me reconhecendo, baixando a cabeça, olhando para mim, mas ele estava de óculos lendo. Ele estava de óculos lendo e eu disse assim, olha, se o sangue dele não foi filtrado para corrigir a diabetes, mas pelo menos ele está conseguindo ler com os seus óculos. E ele não conseguia. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos ter isso. Teve um período que eu estava no Uruguai, eu passei uns meses lá. Eu passei em 2012 até 2013 em missões integral, né? Passei um tempo em missões integral. E eu estive no Uruguai. E um dia eu estava lá na rede, lá no quintal da casa onde nós estávamos hospedados. E balançando na rede e orando, chorando lá por causa de alguns problemas, viu? No campo missionário tem problemas, viu, irmão? Onde você for que tiver gente, vai ter uns probleminhas, mas é isso mesmo. E balançando a rede, e ali chorando e orando, e o Senhor disse, ore pelos enfermos. Eu digo, pronto, é agora. Aí eu me levantei dessa rede, e a gente tinha as programações já estabelecidas da semana, mas quando eu saí, onde eu vi alguém enfermo, eu posso orar por você, meu irmão? Pode, a gente orava e tudo. E algumas curas aconteceram, né? Mas especificamente quero contar o testemunho de uma jovem. Nós estávamos na oração, ela estava atrás de mim assim,
E eu de olho fechado, e o Espírito Santo falou que eu deveria orar por ela, que ela estava doente. Só que você olhava para ela assim, jovem, bem aparentada, bem arrumada, normal. Eu digo, rapaz, o que é que essa menina tem, né? E era para orar por cura. E eu digo, eu só vou se eu souber o que é. Aí fiquei ali, Senhor, me diz o que é, como é que eu vou orar pela menina desse jeito? E o Senhor disse estômago, né? Alguma coisa no estômago dela. Aí quando eu me virei, uma senhora se levantou e colocou as mãos no estômago dela. Aí eu impus a mão sobre ela e orei por cura. E depois eu fui perguntar, curioso, né? Eu digo, irmão, o que é que a irmã tinha? Porque o Senhor mandou orar por você por cura no seu estômago, mas eu não sei. Aí ela disse que estava com 1 ano que não sentia fome. E ela ia ser internada num hospital que tratava negócio de anorexia. E o Senhor curou aquela jovem. E aí nós marcamos o quê? Comer na casa dessa jovem, né? Vamos comer, minha filha. Teve um almoço lá, comemos até pizza. A pizza de lá, meu Deus, não presta. Mas é muito ruim, meu Deus. A gente comia e dava glória a Deus à força, né, ô Jéssica? Aí estava comendo, né? Mas eu acho que ela gosta das pizzas de lá, né? Rapaz, nem se compara as pizzas daqui. A pizza de lá era uma massa com um molho de tomate por cima e graças a Deus. Só. E eu digo, rapaz, um negócio desse é triste, viu, meu irmão? Teve um dia que a irmã disse assim, irmão, nós vamos cozinhar por missioneiro. Aí eu digo, eita, meu Deus. A irmã fez uma macarronada, estava até bonita. Ao tempero. Depois que ela terminou, travessa assim, para nós todos lá, né? Ela pegou um óleo daqueles, óleo de cozinha, óleo de soja, né? Esses óleos aí. Aí vamos lá, só para concluir aqui o tempero aí. Derramou só. Rapaz, derramou a metade. Eu baixei a cabeça assim, meu Deus, como é que eu vou comer isso aí, meu pai? E diga que não quer, viu, para tu ver? A briga é grande. Diga que não vai comer. Aí a gente provou e saímos fora, porque não dá não, viu? Pois é. A bichinha. Talvez, viu, pastor? Sabe por quê? Porque eles tinham morado, essa família lá, aqui dessa moça, anorexia, eles tinham morado 10 anos no Brasil. Eu acho que foi por isso mesmo. Tá aí, pastor? Foi por isso que a bichinha ficou anorexia. Passou 10 anos aqui, se acostumou, aí foi-se embora para lá de novo. Aí não tem como sentir fome, não. Aí Jesus curou ela e ela sentiu fome. Glória a Deus. Amém? Então, gente, olha, Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Amém? Ah, mas eu não creio. Não, mas tem. Deus tem um propósito para você e você só vai descobrir os detalhes desse propósito na intimidade. Ele te deu o seu Espírito. Amém? Jesus morreu cumprindo o seu propósito para que você pudesse cumprir o seu. Se Jesus não cumpre o seu propósito, nada disso valeria a pena, nada disso nem existiria. E você não estaria aqui. Mas Jesus morreu, cumprindo o seu propósito, para que você pudesse cumprir. E o primeiro passo para você viver a vida extraordinária que Deus tem para você, o sobrenatural, a vida que está escrito no livro de Deus, está escrito algo a seu respeito. Eu não sei o seu nome. Sei o nome de muitos aqui, mas vocês vão entender, né? Eu não sei o seu nome, mas Deus, Ele sabe. Eu não sei a tua história desde que tu nasceu, mas Deus, Ele te conhece. Ele sabe dos detalhes da tua vida. Ele conhece, a Bíblia diz que Ele escreveu no seu livro ao teu respeito. Ele conhece o fim desde o começo. Ele sabe. Ele sabe. Olha, um dia eu fui para uma igrejinha lá
a Cracuzinho. E tinha uma mulher lá que ela era profeta. Eu sentei lá atrás, passei o culto inteiro dormindo. Culto de oração à tarde. Eu passei o culto todinho dormindo, irmão. E nesse tempo, jovem, ia para a igreja só por ir, como eu já disse aqui, desmantelado. Aí ela olhou para mim e disse assim, estava só esperando você acordar, jovem. Mas foi mesmo, ela falou dessa forma. E ela disse assim, olha, te conserta aonde tu tem andado. E ela falou detalhes, né? Eu tenho visto o teu mal proceder, mas te conserta, porque aqueles jovens da tua congregação, eu vou colocar nas tuas mãos. E eu vejo o desejo no seu coração de ser um ministro da palavra. E eu vou te levar não somente dentro da nação, mas também fora, para pregar a minha palavra. E aquilo ali eu digo, tá certo. Comecei a alinhar as coisas. 2 meses, mais ou menos, o pastor da minha congregação local me chamou e disse, você vai cuidar dos jovens. Aí eu digo, é isso aí. Eu só tinha 14 anos. Eu digo, vou. E depois eu fui para o Uruguai, fora do Brasil. Então, o Senhor, Ele te conhece. O Senhor sabe onde você anda, onde você coloca o seu pé. E Jesus morreu, não para que você tivesse uma vida fracassada. Não. Outro dia eu estava conversando com meu sobrinho, ele disse, eu falei de Deus para ele, né? Eu digo, cara, tu precisa entregar a tua vida a Jesus. As coisas, ele reclamando da vida, né? Das coisas difíceis, que não consegue emprego e tal. Eu disse, você precisa entregar a sua vida a Jesus e deixar Ele cuidar de você. Mas disse para ele com essas palavras, o único que quer te ajudar, tu rejeita. O único que pode te ajudar, tu rejeita. E aí ele disse assim, sim, Deus é bom mesmo. Aí eu digo, é muito bom. E por que Ele permite o mal, né? E eu falei para ele, expliquei a ele a respeito das consequências. E é o que muitas pessoas hoje ficam com essa saída, com essa escapada. Se perguntando se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Sabe por quê, irmão? Porque Deus ele é responsável pelo que Ele faz. E Ele deu a liderança da terra ao homem. Então, você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua vida. Somente você pode tomar a decisão de permitir que o Senhor lidere a sua vida. Somente você pode tomar a decisão de permitir que o Senhor seja Senhor da tua vida. Não existe, querido, não existe vida melhor aí no mundo, não existe. Você observa o que o mundo prega para você, se afaste de Deus. E quanto mais você se afasta, mais trevas você vê na humanidade. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do diabo e se declina cada vez mais num abismo profundo. E eu vou lhe dizer, só quem pode tirar o homem desse abismo profundo é Deus. É Deus, através da minha pregação e através da pregação dos irmãos. É Deus que pode te arrancar desse charco terrível de lodo. Mas sabe o que é que precisa? Reconhecer que você precisa de Deus e estender a mão e dizer, me socorre. Me ajuda, e o Senhor está pronto para te socorrer, está pronto para te ajudar, está pronto para te trazer para esse ambiente em que você é cheio do Espírito Santo e pode ser um homem extraordinário, porque Ele escreveu uma vida boa ao seu respeito. Ele diz, eu sei os pensamentos que tenho acerca de você, eu penso coisas boas ao seu respeito, eu tenho um futuro melhor para você, eu tenho uma esperança melhor para você, eu tenho uma expectativa de vida para você, e você só pode usufruir depois que você entrega a sua vida a Jesus e permite que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida. E aí você vai sair dessa inércia, desse ambiente parado, e vai vir para o movimento do Espírito. Aleluia! Então, querido,
Nessa noite, eu lhe digo, Jesus morreu e ressuscitou para que você vivesse uma vida extraordinária. Você que ainda não aceitou Jesus e quer experimentar a vida de Deus, você precisa entregar a sua vida ao Senhor. E você que já é crente e ainda não usufrui do sobrenatural de Deus, é noite para você também se arrepender e colocar em prática a palavra, e colocar em prática a vida de oração, e colocar em prática a vida de jejum, e colocar em prática a vida de testemunhar acerca de Jesus para aqueles que estão pertinho de você. E você vai ver que algo sobrenatural vai acontecer. Eu digo por experiência própria, querido. Algo sobrenatural acontece quando você começa a falar de Jesus. Algo não somente na pessoa que está ouvindo, se ela não mudar, mas algo acontece com você que está falando de Jesus. Porque a palavra que você fala é a mesma que você ouve e é a mesma que você é alimentado. Da mesma forma, quando eu estou conversando besteira, a palavra que eu falo é a mesma que me alimenta. E se você estiver falando besteira, é disso que você vai se alimentar. Amém? Fica de pé. Em nome de Jesus. Jesus morreu porque ele tinha um propósito para cumprir. Era muito fácil para Jesus descer da cruz, como ele mesmo disse. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, ele enviaria miríades e miríades de anjos, milhares de anjos, e me arrancaria desse lugar. Jesus passou o ministério dele, e multidões criam nele. Mas quando Jesus pregava duro, multidões iam embora, ficavam aquele grupo. Quando Jesus era acusado pelos líderes, a multidão se desviava. Muitos acompanhavam Jesus à distância e só queriam se beneficiar de alguma coisa. Ó, o homem multiplicou o pão, rapaz, não precisa mais de padeiro. E aí as pessoas seguiam Jesus de longe. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, mas ele sempre foi influenciado pelo Espírito e não pelos homens, as pessoas balançavam a cabeça e diziam: olha aí, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Alguns olhavam para ele e diziam: olha aí, olha, se tu és o Cristo, desce da cruz e nós creremos em ti. Sabe por que Jesus não desceu? Porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, e ardia no seu coração dizendo: eu vou cumprir a minha missão, eu vou morrer. Aleluia! Porque ele cria no Pai que o ressuscitaria. Ei, querido, Jesus morreu cumprindo o seu propósito. E eu pergunto a você: você quer cumprir o seu propósito? Você quer cumprir? Você quer viver a vida que Deus escreveu ao seu respeito? Você quer se aventurar em Deus e descobrir que vida sobrenatural é essa, paulatinamente, passo a passo, dia após dia, entrando em consagração, jejuando ao Senhor, entregando o teu coração a Ele, vivendo uma vida de intimidade a Ele? Ou você prefere escolher uma vida monótona, parada e influenciada pelo pecado e pelo diabo? Jesus venceu a morte, venceu o pecado, para que você também pudesse vencer. Aleluia! Se você quiser começar essa caminhada hoje, você vem aqui na frente e entregue sua vida a Jesus. Pedro pregou um sermão e as pessoas ficaram pasmadas com o sermão e disseram: o que é que nós precisamos fazer para ser salvo? Aí o apóstolo Pedro responde: creia no Senhor Jesus. Creia, entregue a sua vida ao Senhor e seja batizado. Creia no Senhor Jesus e seja batizado. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.
Então essa é a mensagem, querido. Jesus tem uma vida sobrenatural para você. Jesus morreu para que você vivesse uma vida extraordinária. E se você quiser iniciar essa caminhada nessa noite, venha a Cristo.